Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a raiz quadrada e também sobre a raiz cúbica, tá certo? Vamos relembrar aí algumas situações onde eu tenho a raiz quadrada e também a raiz cúbica. Se der tempo, a gente resolve até algumas atividades aqui falando sobre raiz quadrada, tá certo? Então, chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui que na aula de hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada. Primeira coisa, galera, que eu tenho que lembrar quando eu estou trabalhando com radiciação, tanto raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, é a estrutura que compõe essa minha raiz, Então, essa minha raiz, ela é apresentada de que maneira? Tenho aqui uma raiz, vamos colocar aqui, raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 vai dar resultado 4, E aí o que compõe essa minha raiz? Aqui a gente falou de raiz quadrada, eu coloquei um exemplo de raiz cúbica, mas sem problema. Esse 3 aqui, é o meu índice. Aqui eu tenho um índice, que é o número 3, por isso que é uma raiz cúbica e não uma raiz quadrada. Raiz quadrada, gente, eu não preciso colocar o índice, tá? Quando não tem índice nenhum, eu já sei que aqui é 2. Então, por isso é uma raiz quadrada. E essa raiz quadrada aqui, tem valor 4. Assim como a cúbica aqui também. Dentro dessa raiz, eu tenho radicando. Então, já vou puxar uma setinha aqui, Radicando. Tenho aqui o radical. E o resultado, que é a raiz, beleza? Essa seria a minha estrutura quando eu tenho uma raiz. Aqui eu coloquei uma raiz cúbica, mas a ideia é a mesma quando eu tenho uma raiz quadrada, tá certo? Falando sobre a raiz quadrada, algumas observações importantes. Raiz quadrada quando o número é negativo. Tanto uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par, tá, gente? Isso se aplica também a uma raiz de índice par. Nesse caso, esse número não pertence ao conjunto dos números reais, tá certo? Eu não consigo encontrar nenhuma multiplicação quando o índice for par, que vai dar resultado 49, tá? Então, aqui ele não existe para o conjunto dos reais. E no ensino fundamental, nós aprendemos só o conjunto dos números reais, tá certo? No ensino médio, vocês vão entender e vão resolver essa situação aqui, porque no ensino médio vocês aprendem um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, beleza? Então, observação, não existe essa raiz aqui, ela não pertence ao conjunto dos reais, ela não existe no conjunto dos reais. Uma outra situação, menos fora da raiz e uma raiz de 81. Nesse caso aqui eu consigo resolver? Nesse caso aqui você consegue resolver e o resultado vai ser negativo por conta desse menos aqui. Raiz quadrada de 81 é 9. Beleza? Então, nesse caso, eu posso resolver. E nós falamos também sobre como que eu faço para calcular uma raiz quando ela está apresentada na forma de decimal, tá? Muito tranquilo. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Raiz quadrada de 0,36. Dica: quando você tem uma raiz
com decimal, eu indico você transformar isso em uma fração, né? Transformando isso aqui em fração, eu vou ficar com 36 sobre quantas casas eu tenho aqui, ó, depois da vírgula? Duas, né? Duas casas, 2 zerinhos. Então aqui eu fico com a fração 36 sobre 100. Como que eu faço para resolver o número que está na forma de fração? Simples, ó. Raiz de 36 é 6. Raiz de 100 é 10. Quanto que é 6 sobre 10? 0,6. Então, aqui eu tenho como transformar, como resolver uma raiz, onde essa raiz é uma decimal. Beleza? Vou colocar um outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 1,44. Mesmo esquema, galera. Transforma essa decimal em uma fração. Então eu vou ficar com a fração 144 sobre... Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu vou dividir por 100. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 a gente já viu que é 10. 12 dividido para 10, 1,2. Beleza? Outra situação, da mesma forma que eu transformei isso aqui em uma fração, se por acaso eu tiver uma fração, exemplo, vou colocar aqui uma outra fração qualquer, tá, gente? 169 sobre 49. Como aqui eu tenho uma divisão e essa divisão está todo mundo dentro da raiz quadrada, se eu quiser separar, não tem a necessidade, tá? De separar. Mas se você quiser, se você achar fácil fazer essa separação para depois poder resolver, pode fazer essa separação sem problema nenhum, tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. E aí, para resolver essa raiz aqui, né? Raiz quadrada de 169 é 13. E raiz quadrada de 49 é 7. Beleza? Se eu não quiser resolver direto, igual a gente fez aqui nas outras, né? Eu posso fazer separadinho também, que não tem problema nenhum. Tá certo? Esse é o cálculo quando eu tenho uma raiz quadrada. Eu aconselho, até falei isso em aula, né? Você fazer aí no caderno, no ladinho do seu caderno aí, uma tabelinha com as potências. Tipo assim, ó, 1 vezes 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual, aí você pode colocar aqui, ó, raiz quadrada de 1, melhor aqui, né? Raiz quadrada de 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, né? Aí você, como você vai encontrar a raiz, você pode representar a multiplicação primeiro, ó. 2 vezes 2 vai dar resultado 4, né? 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá resultado 4. E aí vai montando a sua tabelinha. 3 vezes 3, que seria 3 ao quadrado, que dá resultado 9. Então, a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, então é 3, né? E aí vai fazendo até o 15, né? Aí finaliza aqui no finalzinho, ó. 15 vezes 15. Aí coloca a raiz que tem o resultado de 15 vezes 15. 15 ao quadrado. E aí vai finalizando. Beleza? Essa seria a raiz quadrada. A raiz cúbica é o mesmo esquema, né? Se aplica às mesmas situações, porém... Aqui, ó, nessa observação, quando eu tenho negativo, na raiz cúbica pode, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Raiz cúbica. A raiz cúbica, galera, vai se aplicar ao mesmo esquema, tá?
já vou colocar aqui aquela observação, porque quando eu tenho uma raiz cúbica ou raiz onde o índice for ímpar, eu posso ter o número negativo, tá? Nesse caso aqui eu posso ter o número negativo. Por que eu posso ter o número negativo? A raiz cúbica não seria um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes? E esse número para dar 64, multiplicando ele 3 vezes, é o número menos 4. Ó, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Vai dar o menos 64. Então, a raiz cúbica de menos 64 é menos 4, né? Ó, menos e menos dá mais e menos dá menos. Tá? Então, sempre que eu tenho uma raiz de índice ímpar, ela pode ser negativa. Tá? Nesse caso aqui, o valor dessa raiz é menos 4. Tá certo? Deixa eu ver aqui algumas observações. Assim, é a mesma situação da raiz quadrada, né? Quando eu tenho uma decimal, também vai se aplicar da mesma forma. Deixa eu ver aqui uma decimal para a gente poder calcular. Deixa eu calcular aqui uma decimal. Raiz cúbica de 0,008. Vai seguir o mesmo esquema, tá, gente? Eu vou transformar essa decimal aqui em uma fração, certo? Aqui eu tenho o número 8. 8 sobre... Quantas casas eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, são 3 zerinhos, que dá 1000, né? E aí, a raiz cúbica de 8, qual o número que eu vou multiplicar 3 vezes que vai dar 8? É o número 2. Sobre qual número que eu vou multiplicar 3 vezes que vai dar 1000? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a resolução dessa decimal aqui seria 8 sobre 1000, que dá 2 sobre 10, que dá resultado 0,2. Então, a mesma situação que nós utilizamos para resolver a raiz quadrada, eu também vou fazer para resolver a raiz cúbica. Deixa eu ver se tem mais alguma outra observação para a gente poder conversar. Tem uma outra situação, ó, quando eu tenho uma fração. A fração a gente já resolveu aqui, né? Deixa eu colocar uma fração de acordo com o que está ali no nosso livro. E aí fica bonitinho, fica organizado. Então, ó, tem uma fração 64 sobre 343. Aqui, galera, da mesma forma que a gente fez da raiz quadrada, se eu quiser separar, eu posso separar, não tem a necessidade, né? Eu já posso resolver isso direto, mas se eu quiser separar, eu posso separar. Raiz quadrada de 64, a gente já viu ali que dá 4. Raiz cúbica, perdão, de 64, 4. Raiz cúbica de 343 é 7. Aqui eu não preciso fazer a simplificação, tá? Posso deixar na forma de decimal mesmo, na forma de fração mesmo, tá bom? Assim, galera, a gente fecha aqui essa parte da raiz cúbica. Eu vou voltar lá nas atividades, que a gente está com um tempinho, para poder resolver com vocês aí algumas atividades. Aconselho também, gente, monta uma tabelinha aí no caderno de vocês com as multiplicações, da mesma forma que a gente fez lá, ó. 1 vezes 1 vezes 1, só que agora tem que ser 3 vezes, né? Dá resultado 1. 2 vezes 2 vezes 2, dá resultado 8. 3 vezes 3 vezes 3, dá resultado 27. E assim você vai fazendo aí a raiz cúbica, né? Tranquilo? Eu aconselho você fazer essas multiplicações aí até o número 10. Beleza? Deixa eu virar aqui a minha folha e vou voltar lá na atividade
que fala sobre raiz quadrada para a gente poder resolver algumas situações. Deixa eu ver uma questão aqui para a gente poder resolver e aí a gente finaliza a nossa aula. Questão de número 22. A 22, ele pede para a gente determinar o valor do x em cada item. Deixa eu colocar aqui, ó. Questão 22. Na letra A, eu tenho uma raiz de x igual a 1. Na letra C, eu tenho uma raiz de x igual a 6,2. E na letra E, eu tenho uma raiz de x igual a 0,7. Gente, vamos pensar. A operação inversa, deixa eu colocar aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nessa situação aqui, ó, essa potência passa para o outro lado em forma de raiz, certo? Se eu tenho ao contrário, se eu tenho aqui uma raiz e quero passar essa raiz para o outro lado. Se a potência, o inverso dela é a radiciação, então a radiciação, o inverso dela é a potenciação, né? Então aqui, galera, em todas as situações da número 22, eu vou fazer a operação inversa. Se aqui eu tenho uma raiz quadrada, essa raiz quadrada vai passar para o outro lado em forma de potência. Então, o x é igual a 1 ao quadrado. Logo, o x é igual a 1. Na letra C, mesmo esquema, ó, x é igual a 6,2 ao quadrado. Aí eu tenho que fazer a continha, vou fazer aqui no cantinho. 6,2, 4, 12, 36, 37. 4, 8, 3. Volta aqui duas casas, né? Então, o x é igual a 38,44. Tá certo? Na letra E, mesmo esquema, ó. A potência quadrada passa para a raiz quadrada passa para o outro lado em forma de potência. Então, aqui eu vou ficar com 0,7 ao quadrado. 0,7 vezes 0,7 é 49, 0,4, 0, 0, 0,49. Aqui eu volto duas casas, né? 0,49. Então, o nosso x aqui na letra E é igual a 0,49. E assim eu consigo resolver a número 22. Deixa eu ver uma outra questão aqui para a gente resolver também. A 24. A 24 está dentro daquela situação onde eu vou transformar a decimal em fração, né? Questão 24. Vou fazer a letra B e letra D de dado. Na letra B eu tenho raiz quadrada de 4,41. E na letra D de dado eu tenho raiz quadrada de 6,25. E aí, gente, fazendo a transformação, eu vou ficar com uma raiz quadrada de 441 sobre 100. E na letra D, eu vou ficar com uma raiz quadrada de 625 sobre, aqui desce, né? Sobre 100. Tá certo? E aí, para finalizar essa conta aqui, eu tenho que encontrar a raiz quadrada
de 441, que eu vou deixar para que vocês resolvam. E aqui, mesmo esquema, raiz quadrada de 441 sobre 100, raiz quadrada de 625 sobre 100. Beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa aula, tá certo? Essa atividade é a atividade da página 50, tá? Eu pedi para que vocês fizessem essa questão da página 50 e a página onde fala sobre a raiz cúbica, que é a 51, a gente comenta, a gente resolve aí na nossa próxima aula, beleza? Então, galera, a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.